CBN Economia e Finanças. 232 temas para a gente falar hoje aqui no Economia e Finanças. E aí, professor, tudo bem? Tudo ótimo. Animado? Sempre, mesmo com chuva. Coloquei sempre. você em saia justa, não? Você já estava preparado, eu sei que o senhor estava preparado. Ah, exatamente, tem tanto assunto. Se fosse deixar, seria cesta básica, taxa de juros, o que a economia americana sim, impacto impacto aqui no Brasil. Então o assunto teria um monte. Nossa, vamos lá. Então vamos começar pelo mais próximo a gente do nosso dia a dia, quando eu saio daqui e vou no mercado comprar o meu feijãozinho. Como que tá os novos dados da cesta básica? Então, fresquinho os dados aí apontando uma pequena deflação de 0,78%, uma economia aí de R$6 só. De 890 a gente passa para 883 oficialmente a cesta básica de Ponta Grossa. Então, todos os produtos, com exceção, todos os grupos, com exceção do grupo carne, tiveram queda. Né? A carne aí, final de ano, começou a subir, já subiu o mês passado e bastante, e continua subindo. Então a gente teve aí deflação tanto na alimentação, hortifruti, higiene e limpeza. Todos os grupos, com exceção da carne. Em relação à carne, todas as carnes subiram ou a gente teve alguma variação para poder, vamos dizer assim, driblar? Elas todas subiu 1,32%. Foi o grupo que mais subiu, já que é o único, né? A carne bovina subiu 1,44% e o frango subiu 1,06%. Então as carnes aí, de um modo geral, subiram todas, né? E lógico, você está chegando no final do ano, o pessoal já tende uma demanda maior em relação às carnes, festas, né? Então isso pode ser que continue. Pode ser que a carninha fique mais cara, mas para compensar isso, o que a gente pode destacar que teve de redução, né? Todos os grupos basicamente caíram, em exceção da carne, mas o que a gente pode trazer de destaque? Hortifruti Grangeiros foi o grupo que mais caiu 3,30%. A cebola foi o item que mais caiu, 29,25%. Já não é de hoje que a cebola está caindo, está tendo uma oferta muito grande com relação a clima favorável, produção muito forte no Nordeste, São Paulo, Minas e Goiás. Então, já tivemos isso em alguns meses atrás e continuamos tendo. Então, a cebola aí é que está contrabalanceando esse aumento das carnes, né? A carne você chora, na cebola não. Apesar de que, né, na hora que corta é complicado. Mas, professor, a gente tinha algumas indicações de crescimento que a gente estava vendo nos últimos meses. Batata, principalmente. E como que está esse cenário? Batata subiu 5,67%. Foi o item que mais subiu dentro dos hortifruti. Continua aí nessa... Continua subindo. E aí, dentro da alimentação, nós tivemos o produto que mais subiu, que foi 11,06% do óleo. É um item que subiu bastante. Principalmente por causa das exportações, que aumentaram também, né? Isso já vem acontecendo, é o maior aumento desde 2020 do óleo, né? Com relação à demanda maior também. Então, quando você o óleo virou tipo o ouro da cesta básica, né? Quando você tem um aumento de exportação, você também continua com a demanda interna aquecida, até porque a gente está com mais renda, mais pujança, vamos dizer assim, na economia. Então, a demanda sempre vai se manter internamente. Com a exportação, ela vai diminuir em termos de oferta. E essa relação entre oferta e demanda faz o preço do óleo subir. Basicamente, do óleo é por conta dessa questão da exportação. Não está tendo uma produção afetada por alguma situação climática? Não. Nesse caso, o aumento das exportações e a demanda aquecida internamente. Então, você vai ter a mesma quantidade de produto para uma demanda maior das exportações. Então, teria que ter mais produção, então. Mais produção. Então, faz o preço subir e a gente já sabe que isso acontece. O setor produtivo não consegue se adaptar numa velocidade que consiga pegar essa demanda que repentinamente cresce. Então, isso acontece. Demora um tempo mais para conseguir ampliar a produção e aí, eventualmente, o preço voltar a cair, né? E geralmente não volta para os patamares anteriores, mesmo tendo dificilmente. Quando você vai ver a curva da inflação, desde quando a gente começou a pesquisar, é sempre ascendente. Ela tem algumas quedas ali em alguns meses do ano, mas assim, se pegar um recorte muito grande, é só subindo, né? Professor, tem mais algum destaque da cesta básica? São 18 produtos que caíram, 13 subiram, só 2 se mantiveram constantes. Nós estamos aí alcançando 62,60% do salário mínimo. Alguns produtos destaque aí, que teve variação muito grande entre os supermercados. Então é bom você pesquisar sal, esponja
e a esponja de aço. Então você vai encontrar variação muito grande de um estabelecimento em relação ao outro. Interessante. Né? Isso a gente vê pelo coeficiente de variação lá, que mostra que não dá para confiar muito, porque tem preço muito barato e muito caro. Embora eles não sejam relevantes em termos de inflação, você pode ter uma economia nesses produtos por achar o mais barato em relação ao mais caro. Baixa ou menor preço? Menor preço ajuda muito a saber o preço e fazer essas comparações. E como tem mercado de um lado da rua e outro mercado do outro lado da rua, às vezes vale a pena você atravessar ali, não vai gastar tanto com combustível nesse sentido. Professor, preciso falar um pouquinho também sobre o Copom. O governo não conseguiu avançar ainda com o pacote para cortes de despesas e remanejamento também do que vai ficar para dentro do arcabouço e que não vai ficar dentro do arcabouço, e a taxa de juros subiu. Subiu de novo, já sabíamos, todo mundo já sabia. Quer dizer, dos 122 pesquisas do setor financeiro, só 3 acreditavam que a queda que o aumento ia ser menor do que foi. O resto todo mundo já sabia que seria aumento de 0,50 e aí a gente sobe de 10,75 para 11,25. Né? Tudo já colocado, todas as pressões continuam. A gente viu aí, tomei até um susto ontem com o Google, né? Colocando o dólar a R$ 6,18, depois se mostrou que era um erro, mas a gente ficou bem preocupado porque as eleições, né, americanas têm um impacto grande. Que no primeiro momento tinha caído, né, o dólar, daí depois apareceu lá, né, quando saiu que o Trump tinha vencido, tinha baixado, o dólar tinha chegado a 5,60 mais ou menos. E daí, logo depois, indicou que estava passando de R$6, mas era um... Exatamente. Eu me baseando ali, a gente já se preocupou, porque passou a barreira dos 6. Depois veio a informação que não era o caso, né? E aí ficou orbitando em relação a 5,67, que é o que fechou ontem. Mas, com certeza, o impacto das eleições continua e vão continuar tendo na economia brasileira, em relação principalmente a essa pressão em cima dos juros. Então, já se esperava, e se espera mais aumento ainda da taxa de juros, porque a inflação tá no teto, né? Nós não vemos nada que o governo esteja prometendo que esteja sendo colocado efetivamente na mesa. A gente até comentou isso semana passada, mas ficou só na promessa, né? Nada concreto ainda. Então, tem que mexer na parte estrutural das contas, porque não tem mais o que fazer. A questão de aumentar impostos já está no limite, não se vê curva de diminuição de inflação. A economia americana, pelo contrário, que estava com tendência de queda de juros, pode ser que isso não continue acontecendo, justamente pela mudança da política econômica americana. É uma expectativa, né, pelos primeiros discursos do Donald Trump, ele quer estimular o consumo interno e, inclusive, até taxar importações. E isso há uma indicação de que isso pode fazer com que a inflação suba e a taxa de juros também. Né? E ele não está errado. Com relação à economia americana, perfeito. Ele vai tentar aumentar a produção, né? Tentar se fechar. Não é legal porque vai gerar aumento de preço internamente lá. Sim. Né? Então, quando você se fecha para o mundo, você deixa tua produção menos eficiente. E os preços tendem a subir, né? Então, isso é uma resposta à produção chinesa que invade todo mundo, né? Então, os Estados Unidos têm um interesse muito grande em ter esse protecionismo, aumentar taxas e a de questão importação. é que eles conseguem, né, numa certa medida, fazer a produção interna, né? Por exemplo, no Brasil, a gente depende muito de importações de diversos setores, né? A gente não tem a tecnologia necessária para alguns setores para a gente fazer por conta também, né? Infelizmente, os Estados Unidos também competem com vários produtos brasileiros. Então, você tem aí prejudica alguma parte o mercado de produção nosso. E aí, com relação à inflação, quando você se fecha para o mercado externo, você aumenta os preços, gera aumento de preço, porque você está dependendo da produção interna, passa basicamente a depender, e esse aumento de preço faz o que acontece aqui no Brasil. Você vai ter que aumentar juros ou segurar juros americanos para conter, porque eles também têm meta de inflação a cumprir. Esse juros maior faz com que tenha uma pressão em relação ao nosso juro de novo, atraindo o capital para lá, e o dinheiro indo para os Estados Unidos, também uma pressão em relação ao câmbio, e aí você tem toda aquela história de novo de dólar mais alto aqui, que vai aumentar a inflação, porque tem produtos que são em dólares vendidos, relação da taxa de juros americana, enfim, tudo que a gente já vem toda hora discutindo várias semanas aí. Vendo essas diferenças, esses impactos também. Professor, obrigado. Até semana que vem. Eu que agradeço sempre.